A babá do filho de um milionário atrasou-se no primeiro dia, um deslize que poderia ter custado seu emprego. Mas no momento em que o milionário a viu cruzar a soleira, elegante e ofegante, o tempo pareceu parar. Seus olhos fixaram-se nela, e ele simplesmente ficou imóvel, como se o mundo inteiro ao redor tivesse deixado de existir. O que acontecerá depois vai te deixar boquiaberto. Uma frente fria atípica trouxe chuvas incessantes por 3 dias, cobrindo os subúrbios de São Paulo com um manto branco de névoa que abafava todos os sons do mundo. Elisa Albuquerque apertou a bolsa contra o peito e acelerou o passo, sua respiração formando pequenas nuvens de vapor no ar gelado. Já estava atrasada, o primeiro dia em um novo emprego, e ela se perdia pelas vielas frias e molhadas, procurando a propriedade dos Carvalho. Quando finalmente avistou o portão maciço de ferro forjado, seu coração bateu mais forte, não por causa do atraso, mas pelo que realmente a trouxera até ali. Por todos aqueles anos, ela imaginara este momento, o retorno à vida de Arthur Carvalho. Mas agora, parada diante da casa dele, uma incerteza lhe apertava a garganta. A propriedade era imponente. Uma mansão de 3 andares em estilo colonial reformado, cercada por vastos jardins que agora dormiam sob uma camada de umidade e orvalho. As janelas altas brilhavam no sol pálido, mas pareciam frias, como se a casa estivesse desprovida de vida. Elisa apertou a campainha e esperou, tentando acalmar o tremor nas mãos. A porta foi aberta por uma senhora de traços austeros e cabelos grisalhos, presos em um coque apertado. Devia ser Dona Zilda, a governanta, de quem a agência havia falado. "Senhorita Albuquerque, não é?" perguntou em tom frio. "A senhorita está bastante atrasada." "Desculpe, me perdi nesta tempestade", respondeu Elisa, tirando o casaco molhado. "É a primeira vez que venho a esta região." Dona Zilda a examinou atentamente, como se avaliasse cada detalhe. "Por favor, venha comigo. O senhor Carvalho quer conhecê-la antes que comece a trabalhar." Enquanto caminhavam por um longo corredor revestido de mármore, Elisa notou os retratos nas paredes. Fotografias familiares elegantes, mas a maioria havia sido removida, deixando retângulos claros no papel de parede. O ar cheirava a silêncio e solidão. "O pequeno Léo é muito sensível", disse Dona Zilda, sem olhar para trás. "Desde a morte da mãe, ele se tornou ainda mais retraído." "O senhor Carvalho espera que a nova babá o ajude a se abrir." Elisa assentiu, embora a governanta não pudesse ver. Ela sabia da tragédia que atingira aquela família. Sabia mais do que deveria. Pararam diante de uma grande porta de madeira escura. Dona Zilda bateu suavemente. "Entre." Ouviram uma voz masculina do outro lado. Era aquele momento. Elisa respirou fundo e entrou no escritório. Arthur Carvalho estava de costas para a porta, olhando pela janela para o jardim molhado. Quando ele se virou, o tempo pareceu parar. Seu rosto, que ainda um segundo antes expressava uma cortesia rotineira, ficou pálido como papel. Os olhos se arregalaram de surpresa, e a boca se entreabriu em choque mudo. Elisa tentou manter a calma, mas seu coração batia desesperadamente. Depois de 15 anos, eles se olhavam nos olhos novamente. Arthur quase não havia mudado. Talvez apenas seus cabelos escuros estivessem agora salpicados de grisalho nas têmporas e pequenas rugas suaves aparecessem ao redor dos olhos. Ainda era o mesmo homem por quem ela se apaixonara em Ouro Preto. Você é... Gaguejou Arthur, sem conseguir terminar a frase. Elisa Albuquerque. Apresentou-se com uma compostura que lhe custou um enorme esforço. "Sou a nova babá do seu filho." Arthur olhou para ela como se fosse um fantasma. Por vários longos segundos, o silêncio pairou, quebrado apenas pelo estalar suave da lareira. Isso é impossível", sussurrou ele finalmente. "Elisa está morta." Essas palavras a atingiram como um golpe no estômago. Morta?
O que isso significava? Mas antes que pudesse responder, um menino de cabelos escuros e olhos grandes e tristes entrou no quarto. "Pai, quem é ela?" perguntou baixinho, escondendo-se atrás da perna do pai. Arthur continuou a olhar para Elisa, como se tentasse compreender se ela era real. Ela, porém, ajoelhou-se para ficar na altura do menino. "Oi, Léo. Eu sou a Elisa. A partir de hoje, vou cuidar de você", disse com uma voz suave que não traía a tempestade de emoções que se agitava em seu interior. O menino a examinou com curiosidade infantil e então, para a surpresa de todos, sorriu pela primeira vez em muitos meses. Nos dias seguintes, Arthur evitou Elisa como a peste. Todas as instruções sobre os cuidados de Léo eram transmitidas por Dona Zilda, e ele mesmo se trancava no escritório ou saía mais cedo para o trabalho e voltava tarde da noite. Elisa sentia a ausência dele como um peso, mas se concentrava no menino, que a cada dia se apegava mais a ela. Léo era um garoto inteligente de 5 anos, mas carregava uma tristeza grande demais para sua idade. No primeiro dia, ele mostrou a Elisa seu quarto, espaçoso, cheio de brinquedos, mas estranhamente estéril, como se ninguém realmente morasse ali. Na prateleira, havia fotos de uma mulher bonita de cabelos claros e traços delicados. Devia ser a mãe dele. "A mamãe foi para o céu", disse Léo, notando o olhar de Elisa. "O papai diz que ela está feliz lá, mas por que nos deixou?" O coração de Elisa se apertou de dor. Ela se ajoelhou ao lado do menino e o abraçou gentilmente. "Às vezes, as pessoas que amamos precisam partir, mas isso não significa que deixam de nos amar", disse baixinho. "Sua mamãe sempre estará com você aqui", apontou para o coração dele. Léo olhou para ela com olhos arregalados e depois a abraçou com força. Foi o momento em que Elisa sentiu que aquele trabalho era mais do que apenas uma maneira de entrar na casa dos Carvalho. Aquele menino realmente precisava dela. Durante o almoço, Dona Zilda a observava desconfiada. A senhora era dedicada à memória da falecida patroa e tratava qualquer pessoa nova como uma ameaça potencial à ordem estabelecida. "A senhorita tem experiência em cuidar de crianças?" perguntou, colocando um prato de canja de galinha diante de Elisa. "Estudo psicologia infantil", respondeu Elisa com sinceridade. "E além disso..." Ela hesitou por um momento. "Eu tinha uma irmã gêmea. Passávamos muito tempo com crianças." Dona Zilda ergueu uma sobrancelha. "Tinha? O que aconteceu com ela?" "Ela morreu em um acidente", mentiu Elisa, sentindo uma pontada no coração. Era uma mentira necessária. A verdade sobre o desaparecimento de Isabela era muito complicada. A governanta assentiu com compaixão, mas seus olhos ainda guardavam desconfiança. À noite, quando Léo já dormia, Elisa caminhou pela casa, explorando seus cantos. Parou diante de um grande retrato na sala, o mesmo que notara no primeiro dia. A mulher na pintura era deslumbrantemente bonita, mas havia algo familiar nela. Bonita, não era? Elisa se virou abruptamente. Arthur estava na soleira, apoiado no batente. Parecia cansado, seus olhos estavam com olheiras. "Muito", respondeu baixinho. "Qual era o nome dela?" "Carolina." Arthur se aproximou, seu olhar vagueando pelo retrato. Ela era uma antiquária. Amava a arte, história. Ela fazia esta casa viver. Por um momento, o silêncio pairou. Elisa sentia a tensão entre eles como um fio invisível. "Por que você pensou que eu estava morta?" perguntou finalmente direto ao ponto. Arthur cerrou os dentes. Porque eu te vi, há 3 anos, no hospital, pouco antes da morte de Carol. Você estava lá, morta." Um calafrio percorreu Elisa. Não era ela, era Isabela. "Não era eu", disse baixinho. "Mas como?" Arthur parou, como se algo de repente tivesse clicado em sua mente. "Gêmea. Você disse que tinha uma irmã gêmea."
Elisa assentiu, não confiando em sua voz. Arthur olhou para ela com uma mistura de alívio e dor. Isabela. Esse era o nome dela, não era? Lembro-me dela de Ouro Preto. Você se lembra de nós duas, respondeu Elisa. Mas foi comigo que você passou aquele verão. A lembrança os atingiu com força inesperada. Ouro Preto, 19 anos atrás. Amores de estudantes, longas caminhadas pelo Parque Ibirapuera, beijos sob a chuva. E então, a súbita separação, cujas razões nenhum deles nunca compreendeu completamente. Por que você veio aqui, Elisa? Perguntou Arthur, sua voz cheia de cansaço. Depois de tantos anos, por que agora? Elisa sabia que era o momento da verdade, mas ainda não. Ainda não estava pronta para toda a verdade. Preciso de um emprego, respondeu, o que era parcialmente verdade. E seu filho precisa de alguém para cuidar dele. Arthur a olhou inquisitivamente, como se tentasse ler seus pensamentos. Léo se apegou a você, constatou. Faz tempo que não o vejo tão feliz. Ele é um bom menino, só sente muita falta. Da mãe. De você também, disse Elisa baixinho. Arthur cerrou os punhos. Era uma verdade que ele sabia, mas não gostava de ouvir. Amanhã teremos uma tempestade de neve. Mudou de assunto. Pode faltar energia. Prepare-se para isso. Translator note. The original Polish text refers to a snowstorm here, which I've kept as it was in the source, but it will be adapted to a heavy rain cold front in Brazil for the next paragraph. Ao sair, Elisa notou como seus ombros estavam tensos sob a camisa branca. Ele era um homem carregando um peso grande demais de solidão. A frente fria chegou naquela noite com força incomum. Elisa acordou com o uivo do vento batendo nas janelas de seu quarto no segundo andar. A chuva era tão densa que ela não conseguia ver sequer as luzes do jardim. Ao amanhecer, a energia de fato foi cortada, mergulhando a propriedade na penumbra e no silêncio. Ao descer, encontrou Dona Zilda na cozinha, que à luz de velas preparava o café da manhã em um pequeno fogão a gás. O Sr. Arthur não conseguiu ir para o trabalho, disse a governanta com desaprovação. As estradas estão intransitáveis. Teremos que nos virar os três por alguns dias. Elisa sentiu ao mesmo tempo inquietação e uma estranha excitação. Estar presa naquela casa com Arthur significava uma confrontação inevitável. Léo estava encantado com o vazio nebuloso lá fora. Ele se agarrou ao vidro da sala, desenhando caretas engraçadas na superfície embaçada com o dedo. Elisa, podemos ir lá fora? Perguntou com esperança. Talvez mais tarde, quando o vento se acalmar, respondeu olhando para a bruma branca. Agora é muito perigoso. Arthur aparecia e desaparecia como um fantasma. Ora ela o via na biblioteca, perto da lareira, com um laptop, tentando trabalhar à luz fraca. Ora ouvia seus passos na escada. Ele evitava encontros diretos, mas Elisa sentia a presença dele como eletricidade no ar. À tarde, quando Léo cochilou, Elisa vagou pela casa. Parou diante de uma porta fechada. Era a única porta em toda a propriedade que parecia intocada. Era o quarto da Carolina. Ouviu a voz de Arthur atrás dela. Ela se virou. Ele estava a poucos passos dela, segurando uma xícara de café fumegante. Ninguém entra lá desde a morte dela, acrescentou baixinho. Talvez você devesse, disse Elisa suavemente. Talvez Léo também. Arthur balançou a cabeça. Não estou pronto. Ele também não. Quando você estará pronto? Essa pergunta pairou entre eles. Arthur lhe entregou uma segunda xícara de café, que ele evidentemente havia trazido para ela. Não sei se algum dia, respondeu sinceramente. Eles se sentaram no sofá da sala. As chamas da lareira projetavam sombras dançantes nas paredes. Por um momento, sentaram-se em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Fale-me sobre Isabela, pediu Arthur de repente. O coração de Elisa parou. O que você quer saber? Como ela morreu?
O que aconteceu? Elisa respirou fundo. Precisava mentir, mas tentou se manter o mais próximo possível da verdade. Acidente de carro, 3 anos atrás, uma noite chuvosa, estrada escorregadia. Sua voz falhou autenticamente, pois a dor da perda da irmã era real, mesmo que as circunstâncias fossem diferentes. Arthur colocou a mão no ombro dela. Sinto muito. Não deveria ter perguntado. Está tudo bem, sussurrou. É só... Sinto muito a falta dela. Elas eram parecidas, como 2 gotas d'água. Mas em temperamento, Isabela era mais ousada, mais corajosa. Eu sempre fui a mais cautelosa. Arthur a olhou à luz das chamas. Lembro, em Ouro Preto você também era cautelosa. Tinha medo de mergulhar de cabeça. E você tentou me convencer a pular. Respondeu com um meio sorriso. E você acabou pulando. Lembra daquele dia na cachoeira? Ela se lembrava. Lembrava de cada detalhe daquele verão. Heitor fora seu primeiro amor verdadeiro e ela o dele. Eram jovens, cheios de sonhos, convencidos de que o mundo era deles. O que aconteceu, Arthur? Perguntou baixinho. Por que nos separamos? Por que você desapareceu de repente? Uma sombra de dor cruzou seu rosto. Recebi uma oferta de estágio nos Estados Unidos. Sabia que, se ficasse, nunca teria tais oportunidades. Pensei que você era muito jovem para relacionamentos sérios. Que seria uma pena você desperdiçar a vida esperando. Você não me deu escolha, disse com pesar. Eu sei. Fui tolo e egoísta. Pensei que seria melhor para nós dois. E foi. Arthur balançou a cabeça. Não, nunca parei de pensar em você. Mesmo quando conheci Carol, mesmo quando me casei com ela, uma parte de mim sempre se perguntou como seria se eu tivesse ficado. Essas palavras tocaram Elisa como uma flecha. Por um momento, ela esqueceu o verdadeiro motivo de sua presença ali. Esqueceu, Isabela, o mistério que queria resolver. Era apenas uma mulher olhando nos olhos do homem que nunca parara de amar. Carol era uma boa mulher, disse Arthur, como se lesse seus pensamentos. Merecia mais do que um homem que carregava no coração a lembrança de outra. Nesse momento ouviram o choro de Léo vindo de cima. Elisa se levantou imediatamente. Vou até ele, disse. Quando já estava na escada, Arthur a chamou. Elisa, fico feliz que você esteja viva. Fico feliz que esteja aqui. Essas palavras ecoaram em seu coração muito depois que ela desapareceu no andar de cima. O terceiro dia da frente fria os encontrou na estranha intimidade do isolamento forçado. A energia elétrica ainda não havia sido restaurada, mas eles aprenderam a funcionar ao ritmo das velas e da lareira. Léo florescia nessa atmosfera. Pela primeira vez em meses, tinha o pai só para si o dia todo. À noite, enquanto o menino brincava com blocos no tapete da sala, Arthur e Elisa preparavam o jantar na cozinha. Trabalhavam em harmonia como se o fizessem há anos. Ela picava legumes, ele mexia a sopa no fogão a gás. Às vezes, suas mãos se tocavam acidentalmente ao alcançarem as mesmas coisas, e cada toque causava um arrepio de eletricidade. Pai, por que a Elisa não tem filhos? Perguntou Léo de repente, sem levantar os olhos de seus blocos. A pergunta pairou no ar como uma bomba relógio. Elisa congelou com a faca na mão. Arthur parou de mexer a sopa. Essa é uma pergunta muito pessoal, filho, disse Arthur com cautela. Mas ela seria uma boa mamãe, afirmou Léo com a simplicidade de uma criança. Não gritou comigo nem uma vez e me lê histórias com uma voz engraçada. Elisa sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Às vezes, as pessoas simplesmente não têm filhos, Léo, disse suavemente. Mas você pode me ter, ofereceu o menino com toda a sinceridade. Eu não tenho mamãe, você não tem filhos, podemos ser uma família. O coração de Elisa se partiu e se uniu ao mesmo tempo.
Arthur largou a colher e se ajoelhou ao lado do filho. Léo, a Elisa está trabalhando aqui apenas temporariamente, disse baixinho. Mas por quê? Ela é legal. E o papai sorri para ela. Arthur olhou para Elisa por cima da ilha da cozinha. Havia tanta emoção em seus olhos que ela teve que desviar o olhar. Naquela noite, quando Léo já dormia, eles se sentaram novamente junto à lareira. A atmosfera estava densa com palavras não ditas. Por que você realmente está aqui? Perguntou Arthur depois de um longo silêncio. Elisa enrijeceu. Eu te disse? Não, não se trata de trabalho. Você poderia ter encontrado um emprego em 1000 outras casas. Por que aqui? Por que comigo? Elisa sabia que não podia lhe dizer toda a verdade. Não agora, quando algo estava começando a nascer entre eles novamente. Porque eu nunca consegui te esquecer, disse. E essas palavras eram verdadeiras, mesmo que não fossem toda a verdade. Arthur se levantou do sofá e foi até a janela. Lá fora, a tempestade ainda rugia. Não podemos fazer isso, Elisa, disse ele sem se virar para ela. Fazer o quê? Voltar ao passado. Fingir que podemos começar de novo. Por que não? Ele se virou para ela, seu rosto cheio de dor. Porque eu não a protegi, a Carol. Eu estava tão absorto no trabalho, construindo um império, que não percebi o quanto ela sofria, o quanto ela estava sozinha. E quando percebi, já era tarde demais. Não foi sua culpa. Foi. Ele a interrompeu bruscamente. Foi minha, e eu não mereço uma segunda chance. Não mereço a felicidade que destruí com minha própria ignorância. Elisa se levantou e se aproximou dele. Ela ficou tão perto que sentiu o calor do corpo dele. Todo mundo merece uma segunda chance, sussurrou. E se eu machucar alguém de novo? E se eu machucar você? É um risco que estou disposta a correr. Arthur a olhou tão intensamente que ela se sentiu nua sob seu olhar. Lentamente, ele levantou a mão e tocou seu rosto. Meu Deus, como senti falta dos seus olhos, sussurrou. Eles se inclinaram um para o outro, suas respirações se misturando no ar frio. Estavam tão perto que Elisa podia ver as pequenas faíscas douradas nos olhos castanhos dele. Seus lábios estavam a 1 centímetro um do outro. De repente, houve um estalo alto. Um galho caiu no telhado, rompendo o momento como uma bolha de sabão. Ambos se afastaram, respirando pesadamente. Devo verificar os danos, disse Arthur, sua voz rouca. Sim, você deveria, concordou Elisa, mas nenhum deles se moveu. Eles se olharam por um longo momento, cientes de que haviam acabado de cruzar uma fronteira invisível. Algo havia mudado entre eles. Algo havia sido reacendido. Elisa, começou Arthur. Eu sei. Ela o interrompeu baixinho. Eu também sinto. Quando finalmente foram dormir em seus quartos, ambos sabiam que não conseguiriam adormecer. Muitas emoções se agitavam no ar. Muitas lembranças haviam sido trazidas à vida. Elisa deitou-se na cama, olhando para o teto. O puro sentimento por Arthur complicava sua missão. Ela viera aqui em busca da verdade sobre Isabela, mas em vez disso, encontrou um pedaço de si mesma que pensava ter perdido para sempre. Poderia ela ter os dois? Poderia descobrir o que aconteceu com sua irmã sem destruir aquele frágil entendimento que acabara de estabelecer com Arthur? Lá fora, o vento começava a se acalmar. A frente fria estava terminando, mas Elisa sabia que a verdadeira tempestade estava apenas começando. A energia voltou na manhã seguinte, junto com um sol brilhante que ofuscava ao refletir na umidade. O mundo lá fora estava cristalino e infinitamente bonito, mas na casa dos Carvalho, uma estranha tensão pairava. Após a intimidade dos últimos dias, o retorno à normalidade parecia artificial e forçado. Arthur saiu para o escritório logo pela manhã,
deixando apenas um breve recado para Dona Zilda sobre assuntos urgentes que exigiam sua atenção. Elisa sabia que ele estava fugindo do que havia acontecido entre eles. Ela não podia culpá-lo, ela mesma se sentia perdida. Léo estava descontente com o retorno da rotina. "Por que o papai não pode ficar em casa?" perguntava pela 10ª vez naquela manhã. "Era tão legal quando estávamos todos juntos. O papai tem um trabalho importante", explicou Elisa, ajudando-o a montar um quebra-cabeça. "Mas ele voltará à noite. E você vai ficar conosco para sempre?" Essa pergunta a atingiu como uma facada no coração. "Não sei, meu amor. Por enquanto, sim." À tarde, enquanto Léo desenhava em seu quarto, Elisa decidiu aproveitar a ausência de Arthur. Até então, ela não tivera a oportunidade de examinar a casa com atenção. Em algum lugar ali, deviam haver vestígios de Isabela. Começou pelo porão. Escadas largas levavam a um espaço amplo com uma biblioteca familiar e um arquivo. As prateleiras estavam cheias de pastas, com documentos da empresa, álbuns de fotos, livros antigos. Elisa vasculhou sistematicamente, procurando qualquer coisa dos anos 2020 e 2022, quando Isabela poderia ter trabalhado ali. No canto, encontrou uma caixa de papelão com a inscrição Pessoal 2020 e 2022. Seu coração bateu mais forte. Ela a abriu com as mãos trêmulas. Dentro havia pastas com documentos de vários funcionários. O motorista, o jardineiro, 2 camareiras e Isabela Albuquerque, assistente de pesquisa. Elisa quase deixou a pasta cair. Isabela havia trabalhado ali, não como faxineira ou babá, como ela imaginara, mas como assistente de pesquisa. O que isso poderia significar? Ela abriu a pasta. Dentro havia o currículo de Isabela, um contrato de trabalho e alguns relatórios escritos por ela. Tudo muito profissional. Isabela descrevia análises de mercado de tecnologias verdes, pesquisas de concorrência, propostas estratégicas. Ela havia sido empregada por 7 meses, de fevereiro a setembro de 2022. A data de término do emprego coincidia com o período em que Elisa perdera contato com a irmã. "O que a senhorita está fazendo aqui?" Elisa pulou. Na soleira da porta estava Dona Zilda, com o rosto impassível. Eu estava procurando algo para ler", mentiu Elisa, fechando rapidamente a pasta. "No arquivo da empresa? Que interessante." Dona Zilda desceu as escadas, seus passos ecoando. "Talvez a senhorita esteja procurando algo específico?" "Não, apenas..." Elisa tentou inventar uma mentira convincente, mas a governanta se aproximou. "Por favor, mostre-me o que encontrou." Não havia escapatória. Elisa lhe entregou a pasta com as mãos trêmulas. Dona Zilda a abriu e folheou os documentos. Seu rosto permaneceu inexpressivo, mas Elisa notou como seus dedos se apertaram nos papéis. Isabela Albuquerque, leu o nome em voz alta. "Que interessante, o mesmo sobrenome da senhorita. É uma coincidência." "Será?" Dona Zilda a olhou atentamente. "A senhorita tem uma irmã, não é? Gêmea? Aquela que supostamente morreu em um acidente." Elisa sentiu a terra se abrir sob seus pés. "Não sei do que a senhora está falando." "Ah, mas eu sei. Lembro-me muito bem de Isabela. Trabalhou aqui por alguns meses. Uma moça muito inteligente, muito curiosa. Fazia muitas perguntas sobre a família, sobre a senhora Carolina, sobre a história da empresa." "O que aconteceu com ela?" perguntou Elisa, desistindo de fingir. "Ela foi embora. Um dia, simplesmente não veio trabalhar. O Sr. Arthur estava em viagem. A senhora Carolina estava muito doente. Fiquei sozinha com o pequeno Léo e procurando uma nova assistente." "Mas por que ela foi embora? O que aconteceu?" Dona Zilda a olhou em silêncio por um longo tempo. "Acho que a senhorita sabe muito mais do que finge. E acho que sua presença aqui não é acidental." Elisa não negou. Não fazia mais sentido. "Onde ela está?" perguntou em um sussurro. "Não sei.
Mas se a senhorita a procura, significa que a senhorita também não sabe. O que me leva a crer que algo ruim aconteceu. As mulheres se olharam em uma atmosfera carregada. Dona Zilda foi a primeira a quebrar o silêncio. A senhora Carolina conduzia suas próprias investigações nos últimos meses de vida. Suspeitava que alguém estava enganando o Sr. Arthur, usando a empresa dele para negócios ilegais. Isabela a ajudava nessas investigações. O coração de Elisa parou por um momento. Quem? Não sei exatamente, mas sei que a senhora Carolina estava muito nervosa pouco antes de morrer. Dizia que havia encontrado provas, mas que precisava ser cuidadosa, que não podia arriscar a família. E então ela morreu. Sim, Isabela desapareceu na mesma época. Elisa sentiu náuseas. A morte de Carolina realmente fora natural? Isabela havia descoberto algo que a custou a vida? Por que a senhora está me dizendo isso? Perguntou. Dona Zilda suspirou. Porque vejo como o Sr. Arthur a olha e vejo como a senhorita o olha. Se algo for acontecer entre vocês, não pode ser baseado em mentiras. Nesse momento, ouviram passos na escada. Arthur descia para o porão. Elisa, está tudo bem? Léo disse que você desceu... Ele parou vendo as expressões delas e a pasta nas mãos de Dona Zilda. O que está acontecendo? Perguntou, mas já havia suspeita em sua voz. Elisa sabia que era o fim das mentiras, o fim da farsa. Chegara a hora da verdade. Arthur olhou para a pasta nas mãos de Dona Zilda e depois para Elisa. Em seus olhos, o choque lento do reconhecimento se pintava. Isabela Albuquerque. Leu o nome na pasta. Sua irmã trabalhou aqui. Não era uma pergunta. Era a afirmação de um homem que de repente compreendia ter sido enganado. Arthur, começou Elisa, mas ele a interrompeu com um gesto da mão. Não, agora eu vou falar. Sua voz era fria como gelo. Por todos esses dias, enquanto reconstruíamos o que havia entre nós, você sabia. Sabia que sua irmã trabalhou aqui. Sabia do relacionamento com Carol. Não é tão simples. Não é tão simples? Arthur se aproximou, o rosto contorcido pela raiva. Você usou meus sentimentos. Usou o Léo. Tudo isso foi uma mentira. Meus sentimentos por você não foram uma mentira, disse Elisa com desespero. Foi real. Tudo o que senti. Como posso acreditar em você? Como posso acreditar em qualquer coisa que você diz? Dona Zilda discretamente entregou a pasta a Elisa e recuou em direção à escada. Vou deixá-los a sós, murmurou. Quando ficaram sozinhos, Elisa tentou se aproximar de Arthur, mas ele recuou. Isabela desapareceu há 3 anos, disse baixinho. Parou de atender o telefone, parou de responder mensagens, como se tivesse sumido da face da terra. A polícia não quis iniciar uma investigação. Ela era maior de idade, não havia sinais de crime. Dizia que provavelmente tinha ido viajar com algum namorado. E então, você decidiu virar detetive? Eu decidi encontrar minha irmã. A voz de Elisa falhou. Isabela é a única família que eu tinha. Éramos tudo uma para a outra desde crianças. Eu não podia simplesmente desistir. Arthur permaneceu em silêncio, mas algo que podia ser compreensão brilhou em seus olhos. Procurei por 2 anos. Verifiquei cada emprego que ela teve, cada conhecido. O rastro parava bem aqui. Quando soube que você estava procurando uma babá para Léo, ela hesitou. Você decidiu se infiltrar. Sim, mas não para te prejudicar, para encontrar a verdade. Arthur sentou-se pesadamente na antiga poltrona que ficava entre as prateleiras. Parecia exausto. Dona Zilda disse que Isabela estava ajudando Carol em alguma investigação. Disse depois de um longo silêncio. Elisa assentiu. Algo relacionado à sua empresa. Alguém estava te enganando. Carol nunca me disse isso. Arthur esfregou o rosto com as mãos. Nos últimos meses ela estava estranha, nervosa. Pensei que fosse por causa da doença.
Talvez ela não quisesse te preocupar. Talvez ela estivesse tentando te proteger. Ou não confiava em mim o suficiente para me contar. Havia amargura em sua voz. Assim como você não confiou em mim o suficiente para me dizer a verdade de imediato. Essas palavras atingiram Elisa como um golpe. Eu tive medo, confessou em um sussurro. Tive medo de que, se você soubesse por que eu realmente vim, me expulsaria antes que eu encontrasse as respostas. E agora? Agora você não tem mais medo? Ela o olhou nos olhos. Agora tenho medo de outra coisa. Tenho medo de te perder pela segunda vez. Arthur se levantou e foi até a janela do porão. Por uma pequena janela, podia-se ver um pedaço do jardim coberto de umidade. Léo te ama, disse sem se virar. É a primeira vez desde a morte da mãe que se vê alegria nele. E eu voltei a acreditar que é possível ser feliz. Você ainda pode. Não, porque não sei quem você é. Não sei se a Elisa que eu amei é você ou um papel que você estava interpretando. Sou eu. Ela gritou em meio às lágrimas. Sou eu. Tudo o que houve entre nós é verdade. Arthur se virou para ela. Em seus olhos havia uma mistura de dor e saudade. Como posso saber? Como posso confiar em você? Por um longo momento, eles se olharam em silêncio. O ar estava denso, com emoções não resolvidas. Nós a encontraremos, disse Arthur finalmente em voz baixa. O quê? Isabela. Nós a encontraremos, juntos, mas sob uma condição. O coração de Elisa bateu mais rápido. Qual? Chega de segredos, chega de mentiras. Se vamos fazer isso, faremos com sinceridade. Elisa assentiu vigorosamente. Chega de mentiras. E quando tudo isso acabar, quando encontrarmos as respostas, ele hesitou. Sim, então decidiremos se há um futuro entre nós. Mas não antes. Não posso permitir que as emoções ofusquem minha razão novamente. Essas palavras atingiram Elisa como um banho de água fria, mas ela sabia que Arthur tinha razão. Muitas coisas haviam se interposto entre eles para que pudessem voltar ao estado de alguns dias atrás. Entendo, disse baixinho. Então começaremos amanhã. Mas primeiro preciso conversar com Léo. Ele merece parte da verdade. Enquanto saíam do porão, Elisa sentia ao mesmo tempo alívio e medo. A verdade fora revelada, mas suas consequências estavam apenas começando. Arthur concordara em ajudá-la, mas depois de descobrir toda a verdade sobre o desaparecimento de Isabela, ele ainda a quererá? Lá em cima, Léo os esperava com um desenho na mão. Desenhei a gente, disse com orgulho, mostrando um colorido desenho de 3 figuras de mãos dadas em frente a uma grande casa. Elisa e Arthur se entreolharam por cima da cabeça do menino. Ambos sabiam que aquele inocente desenho poderia ser a única lembrança de sua breve felicidade. Os dias seguintes foram como uma reconstrução lenta de uma ponte demolida. Arthur cumpriu sua palavra e começou a ajudar Elisa na busca, mas uma parede invisível de desconfiança e dor pairava entre eles. Eles conversavam apenas sobre fatos, evitando assuntos pessoais. Elisa pediu licença da universidade e dedicou-se integralmente à investigação. Arthur disponibilizou a ela um escritório no térreo e todos os documentos relacionados ao período de trabalho de Isabela. Eles revisaram metodicamente cada relatório, cada anotação, procurando por pistas. Isabela realmente era brilhante. Suas análises de mercado eram precisas e suas propostas estratégicas, inovadoras. Mas em seus últimos relatórios surgiam anotações estranhas nas margens, como se ela estivesse conduzindo uma investigação privada paralela. Olhe isso, disse Elisa, mostrando a Arthur um relatório de agosto de 2022. Aqui ela escreve sobre investimentos em energia verde, mas na margem tem números de contas bancárias anotados. Arthur examinou mais de perto. Essas não são nossas contas. Nunca vi esses números. E aqui, ela apontou para outra página.
Ela verifica a origem de alguns contratos. Aparentemente, algo levantou suas suspeitas. O avanço veio com o computador de Carolina. Arthur hesitou o dia todo antes de decidir abrir o quarto de sua falecida esposa. Quando finalmente girou a chave na fechadura, o ar que os atingiu cheirava a passado e a pesar não dito. O quarto parecia que Carolina voltaria a qualquer momento. Em sua mesa de cabeceira havia um livro aberto, na cômoda estavam seus perfumes. Arthur parou na soleira, incapaz de dar um passo adiante. Talvez eu deva ficar sozinho, disse baixinho. Não, respondeu Elisa suavemente. Juntos será mais fácil. O laptop de Carolina estava sobre uma elegante escrivaninha perto da janela. Ao ligá-lo, descobriram que não estava protegido por senha. Carolina aparentemente não esperava que alguém o examinasse. Na pasta particular, encontraram o que procuravam. Dezenas de arquivos com nomes como transações suspeitas, Ricardo Provas, proteção de Arthur. Em cada um deles, havia digitalizações de documentos, capturas de tela de aplicativos de mensagens, gravações de conversas telefônicas. Meu Deus! Sussurrou Arthur, lendo um dos arquivos. Ricardo realmente estava me roubando, por anos. Ricardo Mendes, seu ex-sócio e melhor amigo, desviava sistematicamente fundos da empresa para suas contas privadas. Ele usava a confiança de Arthur e sua posição na empresa para conduzir atividades ilegais. Carol sabia de tudo isso. Arthur olhava para os documentos com descrença. Por que ela não me disse? Em um dos últimos arquivos, encontraram a resposta. Era um trecho gravado de uma conversa entre Carol e Isabela. A voz de Carolina, fraca mas determinada. Não podemos contar a ele ainda. Ricardo tem contatos na polícia, provavelmente corruptos. Se Arthur tentar acusá-lo oficialmente, Ricardo pode destruir toda a empresa e até nos prejudicar fisicamente. A voz de Isabela. Mas seu estado está piorando. Precisamos agir rápido. Por isso precisamos de provas irrefutáveis, que não lhe deixem escapar. Amanhã você irá ao escritório dele como combinamos. A gravação foi interrompida. Arthur estava pálido como a parede. Isso foi um dia antes da morte dela, disse com uma voz quase inaudível. Ela sabia que estava morrendo e ainda assim tentou me proteger. Elisa colocou a mão no ombro dele. Ela era uma mulher corajosa e eu fui um cego. Se eu tivesse sido mais atento, se tivesse conversado mais com ela, você não pode se culpar. Você fez o que achava certo. Arthur se virou para ela, com lágrimas nos olhos. E se o mesmo acontecer com você? E se eu estiver de novo tão absorto em mim mesmo, que não perceba quando você precisar de ajuda? Essas palavras pairaram entre eles como uma ponte que alguém tentava reconstruir. Elisa sentiu que Arthur estava começando a confiar nela, mas ainda estava aterrorizado com a possibilidade de outra perda. Não sou a Carol, disse baixinho, e você não é o mesmo homem de 3 anos atrás. Antes que Arthur pudesse responder, ouviram um barulho alto vindo do andar de baixo. Em seguida, o grito de Dona Zilda. Senhor Ricardo, o que o senhor está fazendo aqui? Elisa e Arthur se entreolharam com terror. Ricardo estava na casa. Fique aqui, disse Arthur, movendo-se em direção à porta. Nem pensar. Vamos juntos. Elisa, juntos, repetiu com firmeza. Chega de segredos, lembra? Quando desceram, viram Ricardo Mendes na sala de estar. Era um homem bonito de 40 e poucos anos, com movimentos autoconfiantes e olhos azuis frios. Dona Zilda estava ao lado dele, visivelmente nervosa. Arthur! Chamou Ricardo com um largo sorriso. Faz tempo que não nos vemos. E quem é esta? Ele olhou para Elisa. Esta é Elisa, babá de Léo, respondeu Arthur com cautela. Ah, a nova babá que... Rosto familiar. Ricardo observou Elisa com um brilho estranho nos olhos. Ela não te lembra alguém, Arthur? O coração de Elisa parou. Ricardo sabia sobre Isabela? Do que você está falando? Perguntou Arthur. De nada em particular.
Ricardo sorriu, mas seu sorriso não alcançou os olhos. Vim conversar sobre negócios. Talvez possamos encontrar um cantinho tranquilo? Era um jogo de gato e rato, e Elisa sentia que eles eram os ratos. A tensão na sala de estar era tão densa que podia ser cortada com uma faca. Ricardo sentava-se na poltrona como se estivesse em sua própria casa. Sua aparente desenvoltura era mais perturbadora do que a hostilidade aberta. Arthur sentou-se à sua frente. Elisa permaneceu de pé, pronta para fugir a qualquer momento. Então, Arthur, como vai sua empresa? Perguntou Ricardo, brincando com um relógio caro. Ouvi dizer que vocês estão tendo problemas com novos contratos. De onde você tirou isso? Respondeu Arthur com cautela. Ah, você sabe como é no ramo. As pessoas conversam. Alguns dizem que suas últimas decisões foram, digamos, pouco profissionais. Elisa notou como os maxilares de Arthur se cerraram. Era uma provocação. Se você veio aqui apenas para... Começou Arthur, mas Ricardo o interrompeu com um gesto da mão. Não, não. Vim com uma proposta. Sei que houve desentendimentos entre nós no passado, mas acho que é hora de uma reconciliação. Gostaria de comprar parte da sua empresa. Impossível, respondeu Arthur categoricamente. Não rejeite minha oferta de imediato. Pense em Léo, no futuro dele. Se algo acontecesse com você... Ricardo olhou significativamente para Elisa. E quem cuidaria dele? A nova babá? Essas palavras eram uma clara ameaça. Elisa sentiu um calafrio de medo. Saia da minha casa, disse Arthur, levantando-se. Mas é claro. Ricardo também se levantou, mas seus movimentos eram lentos, controlados. Mas antes de ir, talvez eu deva me apresentar devidamente à sua babá. Ele se virou para Elisa. Ricardo Mendes. E você é... Elisa Albuquerque, respondeu, esforçando-se para que sua voz soasse calma. Albuquerque. Ricardo repetiu o sobrenome como se o saboreasse. Muito familiar. Por acaso você não tinha uma irmã? Gêmea? Isabela, certo? O coração de Elisa parou. Arthur lhe lançou um olhar de advertência. Não sei do que você está falando. Mentiu. Ah, mas eu sei. Lembro-me muito bem de Isabela. Trabalhou para uma família conhecida. Uma moça muito curiosa. Curiosa demais, como se viu. O ar na sala pareceu se adensar. Dona Zilda, que estava na soleira, ficou pálida como a parede. O que você fez com ela? Perguntou Elisa, esquecendo a cautela. Ricardo sorriu friamente. Eu? Nada. Mas a vida pode ser imprevisível, não é? Especialmente para pessoas que metem o nariz onde não devem. Arthur deu um passo em direção a Ricardo. Saia daqui, agora. Já estou indo, já estou indo. Ricardo vestiu o casaco com teatral lentidão. Mas pense na minha oferta, Arthur. E lembre-se, alguns segredos devem permanecer enterrados. Ao sair, ele parou ao lado de Elisa. Foi um prazer conhecê-la. Novamente. Espero que você não encontre o mesmo destino de sua irmã. A porta se fechou atrás dele com um estrondo alto. Por um longo momento ninguém disse nada. Elisa tremia por todo o corpo. Arthur andava pela sala como um animal enjaulado. Ele sabe, disse Elisa finalmente. Ele sabe o que aconteceu com Isabela. Isso estava claro como o sol, respondeu Arthur, rangendo os dentes. A questão é, o que ele fez com ela? Dona Zilda se aproximou deles, o rosto cheio de medo. Precisamos chamar a polícia. Não, Arthur negou. Você ouviu a gravação. Ricardo tem contatos na polícia. Não sabemos em quem podemos confiar. Então o que fazemos? Perguntou Elisa. Arthur parou diante da janela, olhando para a viela por onde Ricardo partia em seu BMW preto. Precisamos encontrar as provas, provas verdadeiras, inquestionáveis. Mas onde? Já revistamos tudo. Nem tudo. Arthur se virou para eles. Ricardo não veio aqui por acaso. Isso significa que ele sabe que descobrimos algo.
mas também significa que ele tem medo de algo que ainda não encontramos. Elisa pensou nas palavras de Ricardo. Ele disse que alguns segredos devem permanecer enterrados. Talvez Isabela tenha escondido algo em algum lugar. Mas onde? Perguntou Arthur. Revistamos a casa inteira. Não toda, disse Dona Zilda baixinho. Todos a olharam. Ainda há o antigo porão sob a garagem. Ninguém desce lá há anos. A senhora Carolina às vezes ia lá nos últimos meses de vida. Eles se entreolharam. Era a única possibilidade inexplorada. Vamos para lá agora, decidiu Arthur. E quanto a Léo? Perguntou Elisa. Não quero que ele fique sozinho em casa depois da visita de Ricardo. Arthur hesitou. Você tem razão. Dona Zilda, a senhora pode ficar com ele? Invente alguma desculpa. Claro, assentiu a governanta. Mas tenham cuidado, esse homem é perigoso. Enquanto se preparavam para ir ao porão, Elisa segurou a mão de Arthur. Arthur, se encontrarmos algo terrível lá, encontraremos a verdade, respondeu ele com firmeza. Não importa qual seja. Mas nos olhos de Arthur, Elisa viu o mesmo medo que ela sentia. Medo de que a verdade pudesse ser pior do que os piores temores. Enquanto desciam ao antigo porão com lanternas nas mãos, nenhum deles esperava que o que encontrariam lá mudaria tudo. Para sempre. O antigo porão sob a garagem parecia um túmulo. O ar era abafado e frio, e as paredes estavam cobertas de mofo. Suas lanternas cortavam a escuridão, iluminando pilhas de móveis velhos, caixas e lembranças esquecidas do passado da família Carvalho. Como encontraremos qualquer coisa nesta bagunça? Murmurou Elisa, olhando em volta do cômodo lotado. Carol era muito metódica, respondeu Arthur, iluminando as prateleiras com a lanterna. Se ela escondeu algo aqui, estará em algum lugar lógico. Eles começaram a busca sistemática. Arthur cuidou do lado direito do porão, Elisa do esquerdo. Depois de uma hora de buscas infrutíferas, Elisa já estava desanimada. Talvez Dona Zilda estivesse enganada? Talvez Carolina não tivesse escondido nada ali? Então sua lanterna encontrou algo estranho. No canto, atrás de um armário velho, havia um pequeno nicho na parede. Parecia ter sido escavado recentemente. Arthur, venha aqui, chamou ela. Arthur correu até ela. Juntos, eles moveram o armário, revelando completamente o pequeno esconderijo na parede. Dentro havia uma sacola plástica, cuidadosamente embalada e protegida da umidade. Com as mãos trêmulas, Arthur tirou a sacola. Dentro havia documentos, um pendrive, um gravador e fotos. Elisa soltou um grito abafado. Em uma das fotos estava Isabela, amarrada e amordaçada em algum lugar escuro. Seus olhos estavam cheios de medo. Meu Deus, sussurrou Arthur. Ela está viva. Ela estava viva quando essas fotos foram tiradas. Elisa pegou a foto com as mãos trêmulas. No verso havia uma data, apenas um mês atrás. Isso significa que ela ainda pode estar viva, disse em meio às lágrimas. Onde ele a está mantendo? Arthur examinou os outros documentos. Eram cópias de extratos bancários de Ricardo, comprovantes de transferências de dinheiro, gravações de conversas. Tudo o que eles precisavam para incriminá-lo. Aqui está um bilhete da Carol, disse ele, desdobrando um pequeno pedaço de papel. A caligrafia era fraca, mas legível. Se você está lendo isso, significa que eu não estou mais viva, e Ricardo ainda representa uma ameaça. Isabela descobriu a verdade e ele a sequestrou. Ele a mantém no antigo armazém na Rua das Palmeiras, 47, usando-a como refém para controlar a situação. Não confie na polícia. Ele tem pessoas lá dentro. A única esperança é um detetive particular, Marcelo Cordeiro. O endereço dele está no meu telefone. Desculpe por todos os segredos. Eu te amei, Arthur. Elisa chorou ao ler o bilhete.
Carolina sabia de tudo, sabia do sequestro de Isabela e tentou ajudar, mesmo diante de sua própria morte. Rua das Palmeiras, 47, repetiu Arthur. Conheço aquele lugar. É um antigo bairro industrial, cheio de armazéns abandonados. Precisamos ir para lá, disse Elisa enxugando as lágrimas. Não, Arthur balançou a cabeça. Pode ser uma armadilha. Ricardo pode estar esperando lá. Mas Isabela sobreviveu 3 anos, sobreviverá mais alguns dias. Primeiro precisamos encontrar esse detetive de quem Carol escreveu. Elisa sabia que Arthur tinha razão, mas cada segundo de atraso era uma tortura. Sua irmã estava lá fora, aterrorizada e sozinha. Eles voltaram para casa em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Dona Zilda os esperava na cozinha com xícaras de chá quente. Encontraram algo? Perguntou baixinho. Arthur mostrou-lhe o bilhete de Carolina. A governanta o leu e ficou ainda mais pálida. Pobre criança, sussurrou pensando em Isabela. Por todo esse tempo pensei que ela simplesmente tinha ido embora. Onde está Léo? Perguntou Elisa. Dormindo. Eu disse a ele que vocês tinham assuntos importantes para resolver no porão. Dona Zilda hesitou. Mas ele fez perguntas estranhas. Que tipo de perguntas? Ele perguntou se aquele senhor que veio hoje era o mesmo que às vezes conversava com a mamãe ao telefone. Disse que reconheceu a voz dele. Arthur e Elisa se entreolharam com preocupação. Ricardo conversava com Carol? Perguntou Arthur. Aparentemente sim, respondeu Dona Zilda. Léo tem uma excelente memória para vozes. Se ele diz que reconheceu, isso significa que Ricardo manipulava Carol por muito mais tempo do que pensávamos, completou Arthur. Talvez até desde o início de sua doença. Naquela noite, Elisa não conseguiu dormir. Ela deitou na cama, olhando para o teto, e diante de seus olhos tinha a foto de uma Isabela aterrorizada. Sua irmã estava viva, mas em perigo. Cada momento podia ser o último. Por volta das 3 da manhã, ela ouviu passos no corredor. Era Arthur, que aparentemente também não conseguia dormir. Ela saiu do quarto e o encontrou no escritório, debruçado sobre o laptop. Estou procurando informações sobre esse detetive, disse ele, sem levantar os olhos. Marcelo Cordeiro. Parece ser honesto. Tem uma boa reputação. Você o contatou? Deixei uma mensagem. Espero que ele retorne pela manhã. Elisa sentou-se ao lado dele. Arthur, me desculpe por tudo. Pelas mentiras, por usar seus sentimentos. Arthur finalmente olhou para ela. Em seus olhos havia uma mistura de cansaço e algo que poderia ser perdão. Não se desculpe, disse baixinho. No seu lugar eu teria feito o mesmo, talvez até pior. Mas isso não muda o fato de que eu te machuquei. Machucou, admitiu. Mas eu te machuquei. 15 anos atrás, quando parti sem dizer uma palavra. Talvez esta seja a nossa chance de acertar as contas. Essas palavras pairaram entre eles como uma ponte delicada. Ainda não era uma declaração de perdão, mas era o primeiro passo nessa direção. Quando tudo isso terminar, disse Elisa, quando encontrarmos Isabela e derrotarmos Ricardo, o que será de nós? Arthur ficou em silêncio por um longo momento. Não sei, respondeu finalmente com sinceridade. Mas gostaria que tivéssemos a chance de descobrir. Por volta das 6 da manhã, o telefone tocou. Era Marcelo Cordeiro. A verdadeira batalha lhe estava apenas começando. Marcelo Cordeiro acabou sendo um homem grisalho de 50 e poucos anos, com barba e olhos que viram demais. Eles se encontraram em um pequeno café no centro histórico, longe de olhares curiosos. Arthur e Elisa sentaram-se em frente a ele, tensos como molas. A senhora, Carolina, me contatou alguns meses antes de morrer. Começou Cordeiro, mexendo o café com movimentos lentos. Ela sabia que estava doente, mas estava determinada a proteger sua família. Eu conduzi uma investigação discreta para ela sobre Ricardo Mendes.
Por que você não nos contatou após a morte dela? Perguntou Arthur com um leve tom de reprovação. Porque ela me pediu para não fazê-lo. Disse que se algo acontecesse com ela, eu deveria esperar que alguém da família me contatasse. Ela achava que seria mais seguro. Cordeiro tirou uma pasta grossa de sua maleta. Isso é tudo o que coletei sobre Mendes. O sujeito é um verdadeiro sociopata. Engana nos negócios há anos. Tem contatos no submundo. Provavelmente encomenda agressões a concorrentes de negócios. Elisa se inclinou sobre a mesa. E quanto a Isabela, você sabia que ele a havia sequestrado? O detetive assentiu com uma expressão mais pesada. Eu suspeitava, quando ela desapareceu logo após a morte da senhora Carolina. Foi uma coincidência muito grande. Mas eu não tinha provas. Mendes é esperto. Nunca suja as mãos diretamente. Mas agora temos provas, disse Arthur, mostrando-lhe a foto de Isabela. E o endereço do armazém. Cordeiro examinou a fotografia atentamente. Rua das Palmeiras 47. Sim, conheço o lugar. É um antigo complexo de armazéns. A maioria dos edifícios está abandonada. Perfeito para manter alguém sem testemunhas. Então vamos para lá, disse Elisa com determinação. Não tão rápido. O detetive a deteve. Mendes certamente tem segurança lá. Pode ser muito perigoso. Mas minha irmã... Sua irmã sobreviveu 3 anos. Mais alguns dias não farão diferença. Mas se formos para lá despreparados, podemos fazer com que ela se machuque. Arthur colocou uma mão tranquilizadora no ombro de Elisa. Cordeiro tem razão. Precisamos ser espertos. O detetive espalhou um mapa da área industrial sobre a mesa. O armazém fica aqui, no centro do complexo. É cercado por outros edifícios. Todas as estradas são facilmente controladas. Mas há um caminho. Ele apontou para um pequeno riacho que passava ao lado do complexo. Este riacho tem túneis de drenagem. Um deles leva diretamente para debaixo do armazém. Poderíamos entrar por dentro. Parece um plano de filme de ação, murmurou Arthur. Às vezes a realidade supera a ficção, respondeu Cordeiro com um meio sorriso. Mas precisaremos de ajuda. Tenho um contato na polícia, alguém em quem podemos confiar, Sargento Ana Costa. Ela está conduzindo sua própria investigação sobre corrupção na delegacia. Elisa sentiu uma mistura de esperança e medo crescendo dentro dela. Depois de 3 anos de buscas, eles estavam tão perto de encontrar Isabela. Quando podemos agir? Perguntou. Amanhã à noite. Vou dar a vocês tempo para se prepararem psicologicamente. Cordeiro olhou para ele seriamente. Mas vocês precisam entender. Esta é uma operação muito perigosa. Mendes é um homem desesperado. Quando ele perceber que estamos o desmascarando, pode fazer algo irreversível. Após o retorno para casa, Arthur se trancou no escritório, ligando para advogados e contatos de negócios. Ele preparava um plano caso algo desse errado. Elisa passou a tarde com Léo, tentando manter as aparências de normalidade. Elisa, por que você está tão triste? Perguntou o menino enquanto construía um castelo de blocos. Não estou triste, meu amor. Apenas estou pensando em coisas importantes. No meu pai? A pergunta a pegou de surpresa. Por que você pergunta? Porque ele também está triste desde que aquele homem feio veio e vocês pararam de sorrir um para o outro. Elisa sentiu uma pontada no coração. Até uma criança de 5 anos notou a tensão entre eles. Às vezes, os adultos precisam resolver problemas difíceis, disse ela suavemente. Mas isso não significa que deixamos de gostar um do outro. Mas eu não quero que você vá embora, disse Léo baixinho. Como a mamãe. Elisa o abraçou com força. Não vou embora, Léo. Eu prometo. Era uma promessa que ela não tinha certeza se conseguiria cumprir, mas naquele momento era a única coisa que podia dar a ele. À noite, quando Léo já dormia, Elisa e Arthur sentaram-se na sala junto à lareira. A tensão da missão de amanhã pairava entre eles. Talvez eu devesse ir sozinho, disse Arthur de repente. É muito perigoso para você.
É minha irmã, respondeu Elisa com firmeza. Não vou deixá-la agora, quando estamos tão perto. E se algo acontecer com você, o que direi a Léo? E se algo acontecer com você, quem cuidará dele? Arthur suspirou. Dona Zilda. Ela tem um irmão no interior. Pode levar Léo para lá caso... Não diga isso, interrompeu Elisa. Voltaremos todos para casa. Todos. Arthur a olhou no brilho das chamas. Você me promete uma coisa? O quê? Que, independentemente do que aconteça amanhã, você não tentará ser uma heroína. Que você ouvirá cordeiro e não correrá riscos. Elisa hesitou. Não posso prometer algo que não serei capaz de cumprir. Elisa, mas prometo que serei cautelosa, que não agirei precipitadamente. Arthur assentiu, não totalmente satisfeito, mas compreendendo. Arthur, disse ela depois de um momento de silêncio. Sim, se amanhã as coisas derem errado, gostaria que soubesse que não me arrependo de ter vindo aqui, mesmo com todas as mentiras e a dor. Não me arrependo de ter te reencontrado. Arthur se levantou da poltrona e sentou-se ao lado dela no sofá. Pela primeira vez em muitos dias, tocou o rosto dela com a mão. Eu também não me arrependo, disse baixinho. Não importa como isso termine. Naquela noite, nenhum deles dormiu. Deitaram-se em suas camas, ouvindo os sons da casa e pensando no que os esperava. Ao amanhecer, deveriam se encontrar com o Cordeiro e se preparar para a operação que poderia mudar tudo, ou salvar Isabela, ou destruir a todos eles. O amanhecer os encontrou em um estranho estado de realidade suspensa. Elisa sentou-se à janela de seu quarto, olhando para o jardim coberto por outra camada de neblina que caíra durante a noite. Tudo parecia tão tranquilo, tão normal, como se em algumas horas ela não fosse arriscar a vida para salvar sua irmã. Léo entrou em seu quarto sem bater, como de costume. Seus pezinhos estavam descalços, e ele segurava seu ursinho de pelúcia na mão. Elisa, por que você não está dormindo? Perguntou, subindo em sua cama. Porque às vezes os adultos têm muitas coisas na cabeça para conseguir dormir, respondeu ela, abraçando-o. Eu também não consegui dormir, confessou. Sonhei que você estava indo embora, como a mamãe. O coração de Elisa se apertou dolorosamente. Foi apenas um sonho, meu amor. Mas às vezes os sonhos se tornam realidade. Eu também sonhei com a mamãe antes de ela ir embora. Elisa não sabia o que dizer. Uma criança de 5 anos podia sentir o perigo iminente? Ou talvez ele fosse apenas sensível à tensão que pairava na casa como uma névoa densa. Léo, quero te prometer uma coisa, disse ela, virando-o para si. Independentemente do que aconteça, sempre lutarei por você. Sempre. O menino olhou para ela com seus grandes olhos. E o papai também? O papai também. Somos uma família, lembra? Assim como você desenhou naquela imagem. Naquela manhã, Dona Zilda preparou o café da manhã em um estranho silêncio. Seus movimentos eram mais lentos do que o normal, como se tentasse deter o tempo. Arthur comeu apenas um pedaço de torrada. Elisa não conseguiu engolir nada além de café. A que horas vocês vão se encontrar com aquele senhor? Perguntou a governanta. Às 14 horas, respondeu Arthur. A operação começará ao anoitecer. Dona Zilda assentiu e voltou aos seus afazeres, mas Elisa notou como suas mãos tremiam enquanto lavava a louça. Antes de sair, Arthur abraçou Léo demoradamente. Seja bonzinho com a tia Zilda, disse. O papai volta tarde. E a Elisa também. A Elisa também. O menino parecia satisfeito com a resposta, mas ao sair de casa, virou-se e acenou para eles pela janela. Elisa pensou que talvez fosse a última vez que o via. Eles se encontraram com o Cordeiro e a sargento Ana Costa em uma oficina abandonada nos arredores da cidade. Ana Costa mostrou ser uma mulher enérgica de 30 e poucos anos, com traços decididos e movimentos confiantes. A presença dela tornava toda a operação mais real e, ao mesmo tempo, mais perigosa. Analisei a situação,
disse ela, espalhando os planos dos edifícios sobre a mesa. Mendes tem pelo menos 3 homens lá. Um na entrada principal, um nos fundos, um provavelmente dentro com a refém. Provavelmente? Repetiu Elisa. Não podemos ter certeza, admitiu Ana. É um risco que temos que correr. Cordeiro apontou para o mapa dos túneis. Eu e o Sr. Carvalho entraremos pela margem do rio. As senhoritas esperarão aqui no carro pelo sinal. Não, negou Elisa com firmeza. Vou com vocês. É muito perigoso, disse Arthur. É minha irmã. Repetiu o argumento que já usara antes. Além disso, se ela estiver apavorada, assustada, pode precisar de um rosto familiar. A sargento Ana Costa a olhou com aprovação. Eu a entendo, mas a senhora precisa prometer que seguirá as ordens. Um erro pode custar a vida de todos. Elisa assentiu. Eu prometo. Quando o sol começou a se pôr, eles seguiram em direção à área industrial. Iam em 2 carros, Ana com Elisa em um, Arthur com Cordeiro no outro. No caminho, reinava um silêncio nervoso. A senhora o ama? Perguntou Ana de repente. Quem? O Sr. Carvalho. Dá para ver como vocês se olham. Elisa pensou na resposta. Não sei, é complicado. O amor sempre é complicado, afirmou a policial. Mas vale a pena lutar por ele. Quando chegaram ao local, o crepúsculo já caía. O complexo de armazéns parecia uma cidade morta. Edifícios escuros, janelas vazias, um silêncio interrompido apenas pelos ruídos do tráfego da rodovia distante. Cordeiro apontou para uma pequena abertura na cerca perto do rio. É por ali que entraremos nos túneis. O túnel era apertado, úmido e fedia. Elisa sentia seu coração bater tão forte que lhe parecia que todos deviam ouvi-lo. Eles caminhavam em silêncio, guiados pelo mapa e por pequenas lanternas. Após 20 minutos, chegaram sob o armazém. Cordeiro apontou para uma grade de metal no teto do túnel. Isso leva diretamente para o porão. Arthur foi o primeiro a subir, depois ajudou Elisa. O porão era escuro e cheio de máquinas antigas. Acima de suas cabeças, podiam ouvir passos e vozes. Eu te digo, algo está acontecendo. Ouviram uma voz masculina. O chefe mandou ficar em alerta. Paranoia, respondeu uma segunda voz. Quem nos encontraria aqui? Cordeiro lhes mostrou a escada que levava para cima. Eles subiram com cautela. Cada degrau podia emitir um rangido traiçoeiro. No andar de cima, o corredor era iluminado por uma lâmpada fraca. De um dos quartos vinha luz e vozes. Do outro lado do corredor, podia-se ouvir um choro baixo. Elisa sentiu seu coração parar de bater. Era o choro de Isabela. Ela o reconhecia entre milhares de outros. Arthur a segurou pela mão, impedindo-a. Ele balançou a cabeça. Era muito cedo. Eles precisavam neutralizar os guardas primeiro, mas Elisa não conseguiu se conter. Depois de 3 anos de buscas, sua irmã estava a apenas alguns metros dela. Ela se soltou do abraço de Arthur e correu em direção ao choro. Isabela! Gritou antes que alguém pudesse detê-la. O choro cessou imediatamente. Então ela ouviu uma voz que não ouvia há 3 anos. Elisa! É você? Mas ao mesmo tempo ela ouviu outra coisa. Passos pesados correndo em direção a eles. Ela gritou um aviso. Cordeiro sacou a arma. Polícia! Não se movam! Um tiro ecoou. Depois, o caos. Na escuridão do corredor, todos lutavam por suas vidas. A deles e a daqueles que amavam. Tiros ecoavam pelas paredes do armazém como trovões. Elisa jogou-se no chão quando uma bala zuniu logo acima de sua cabeça. Arthur a cobriu com o corpo, enquanto Cordeiro e a sargento Ana Costa trocavam tiros com os seguranças de Ricardo. Fique abaixada! Gritou Arthur para Elisa, enquanto outro tiro estilhaçava um pedaço de tijolo acima de suas cabeças. Mas Elisa já não ouvia. No caos do tiroteio, ela ouvia a voz de Isabela chamando seu nome do outro lado do corredor. A voz era fraca, aterrorizada, mas viva.
Sua irmã estava viva e tão perto. Preciso chegar até ela, gritou ela por cima do barulho. É suicídio! Mas Cordeiro havia acabado de gritar. Peguei um! Ana, vá para a esquerda! A sargento Ana Costa moveu-se habilmente ao longo da parede, sua arma apontada na direção do corredor principal. O segundo segurança, vendo que estava cercado, levantou as mãos. Não atirem, eu me rendo. No súbito silêncio que se seguiu ao tiroteio, Elisa ouviu sua própria respiração e o soluço distante de Isabela. Ela se levantou lentamente, ignorando os protestos de Arthur. Isabela, chamou ela, sou eu, Elisa. Elisa, meu Deus, é possível? A voz da irmã estava quebrada pela emoção. Elisa correu pelo corredor, seguida por Arthur e os outros. A porta no final estava trancada, mas Cordeiro a abriu com um único chute. O que viram lá dentro deixou Elisa sem fôlego. Isabela estava sentada, acorrentada a uma cadeira velha, no canto de um cômodo pequeno e sujo. Estava debilitada, muito mais magra do que há 3 anos. Seus cabelos estavam desgrenhados e suas roupas rasgadas. Mas ela vivia. Estava viva e olhava para sua irmã gêmea com descrença. Elisa, sussurrou ela, como se não pudesse acreditar em seus próprios olhos. Isso é um sonho? Elisa correu até ela, ignorando as algemas, e a abraçou com força. Ambas choravam, segurando-se tão forte como se nunca mais fossem se separar. Pensei que você estivesse morta, soluçou Isabela. Ele disse que você estava morta, que ninguém estava me procurando. Eu te procurei por 3 anos, respondeu Elisa em meio às lágrimas. Todos os dias, nunca desisti. Cordeiro entrou no cômodo com as chaves encontradas no segurança. Já vamos te libertar, disse gentilmente a Isabela. Quando as algemas caíram, Isabela quase desmaiou. Suas pernas estavam fracas após anos de movimento restrito. Arthur a ajudou a sentar no chão, apoiando as costas na parede. Onde está Ricardo? Perguntou a sargento Ana Costa. Ele não está aqui, respondeu Isabela com a voz fraca. Ele veio de manhã, verificou se eu estava bem e foi embora. Ele disse que tinha algo importante para resolver. Elisa e Arthur se entreolharam com terror. Se Ricardo não estava ali, onde ele estava? Léo, sussurrou Arthur. A sargento Ana Costa imediatamente entendeu. Ele pode tentar usar a criança como moeda de troca. Precisamos voltar imediatamente. Mas quando tentaram ligar para casa, ninguém atendeu, nem Dona Zilda, nem o telefone fixo. Vamos, decidiu Arthur. Eu ficarei com Isabela, disse Cordeiro. Ela precisa de cuidados médicos. Vou chamar uma ambulância. Arthur e Elisa olharam para Isabela, que tentava se levantar. Vão, disse ela com voz fraca, mas decidida. Salvem aquela criança. Eu já estou segura. Elisa abraçou a irmã mais uma vez. Voltarei para você. Eu prometo. Eu sei. Isabela sorriu em meio às lágrimas. Agora vá, aquele homem é um monstro. O caminho de volta foi um pesadelo. Arthur dirigia como um louco e Elisa ligava para todos os números que conhecia. Finalmente, ela conseguiu falar com os vizinhos. Vi um carro em frente à casa de vocês, disse seu Pedro, um aposentado que morava ao lado. Um BMW escuro. Pensei que fossem amigos. A que horas? Talvez 1 hora atrás. E por quê? Aconteceu alguma coisa? Elisa desligou sem responder. 1 hora. Ricardo estava na casa há 1 hora. Quando finalmente chegaram, a casa parecia normal. As luzes estavam acesas, não havia sinais de luta ou arrombamento, mas o silêncio que os acolheu era sinistro. Dona Zilda! Gritou Arthur, correndo para dentro. Não havia ninguém no térreo. Subiram as escadas, verificando todos os quartos. Vazio. Finalmente, Arthur notou um bilhete em sua escrivaninha. Estava escrito com a caligrafia de Ricardo. Estou com o menino e a empregada. Se quiser vê-los vivos, venha sozinho ao velho moinho perto do Lago das Garças.
Você tem 2 horas, sem polícia, sem detetives. Apenas você e as provas contra mim, todas elas. Se tentar me enganar, a criança morre. Arthur leu o bilhete 2 vezes. Seu rosto estava branco como papel. Você não pode ir lá sozinho, disse Elisa. Não tenho escolha. Tem! Vamos chamar a polícia, eles cercarão o moinho. E ele matará Léo primeiro. Arthur bateu com o punho na escrivaninha. Isso não é uma negociação, Elisa. É um ultimato. A sargento Ana Costa, que chegara logo atrás deles, leu o bilhete e balançou a cabeça. É uma armadilha. Ele pretende matá-los independentemente de você trazer as provas ou não. Talvez, concordou Arthur, mas é a única chance de Léo. Elisa sabia que Arthur tinha razão. Ricardo era um homem desesperado, que não tinha mais nada a perder, mas a ideia de Arthur ir sozinho a enchia de terror. Eu vou com você, disse ela. Não. Sim, eu vou. E não há discussão sobre isso. Ela o olhou com determinação. Começamos isso juntos, terminaremos juntos. Arthur a olhou por um longo momento. Em seus olhos havia uma mistura de amor, medo e resignação. Tudo bem, disse finalmente. Juntos. A sargento Ana Costa suspirou. Nesse caso, eu também vou, mas escondida. Talvez eu consiga ficar por perto caso as coisas deem errado. Enquanto se preparavam para sair, Elisa pensou em Isabela, no pequeno Léo, em tudo o que podia perder naquela noite. Mas ela também pensou no que podia ganhar. A chance de ter uma família verdadeira, de ter amor, de ter um futuro, se sobrevivessem àquela noite. O tempo passava implacavelmente. Faltava 1h30 para o encontro com Ricardo. O velho moinho, perto do Lago das Garças, surgia da escuridão como um fantasma do passado. Seus muros de pedra, cobertos de musgo e era, pareciam as ruínas de um castelo medieval. A lua, escondida atrás das nuvens, lançava manchas irregulares de luz sobre a superfície gelada do lago. Arthur parou o carro a 200 metros do moinho. A sargento Ana Costa, que vinha atrás deles a uma certa distância, escondeu seu veículo entre as árvores e se aproximava a pé pela mata. Lembre-se do que combinamos, disse Arthur baixinho para Elisa. Você ficará no carro até que eu tenha certeza de que é seguro. E se não for seguro? Então você fugirá daqui e avisará a polícia. Elisa balançou a cabeça. Não vou te deixar. Elisa. Arthur se virou para ela, o rosto pálido à luz da lua. Se algo me acontecer, alguém precisa cuidar de Léo e de Isabela. Prometa-me isso. Eles se olharam em silêncio, ambos cientes de que aquele poderia ser o último momento que passariam juntos. Eu te amo, disse Elisa de repente, as palavras brotando de seu coração antes que ela pudesse contê-las. Arthur fechou os olhos por um momento, como se aquelas palavras lhe causassem dor física. Eu também te amo, respondeu em um sussurro. Sempre te amei. Por isso preciso fazer isso. Ele a beijou delicadamente, como se tentasse memorizar o sabor de seus lábios. Quando se separaram, Arthur pegou a pasta com as provas e seguiu em direção ao moinho. Elisa o observava pelos vidros dianteiros. O coração batia tão forte que o sangue zumbia em seus ouvidos. Ricardo esperava no pátio do moinho. Mesmo de longe, era possível distinguir sua silhueta apoiada no muro de pedra. Ao lado dele estavam Léo e Dona Zilda, ambos parecendo ilesos, mas aterrorizados. Arthur se aproximou lentamente, mantendo as mãos à frente para mostrar que não estava armado. Você veio sozinho como um bom menino, disse Ricardo, sua voz ecoando no silêncio da noite. Você tem as provas? Tenho. Agora solte-os. Ricardo deu uma risada fria. Você realmente acha que sou tão ingênuo? Primeiro, você me mostrará o que trouxe. Arthur abriu a pasta e tirou os documentos. Extratos bancários, gravações de conversas, cópias de contratos, tudo o que Carolina reuniu. Ah, a doce Carol! Ela pensava que era tão esperta. Ricardo se aproximou.
Ela não sabia que eu sabia de tudo o tempo todo. Você sabia? Claro. Você acha que o interesse repentino dela nos assuntos da empresa passou despercebido? Eu a deixei coletar as provas porque sabia que ela morreria de qualquer forma. Então eu pretendia usar a morte dela para te destruir emocionalmente e assumir o controle da empresa. Arthur cerrava os punhos. Seu monstro... Mas surgiu um problema. Continuou Ricardo, ignorando-o. Aquela vidia, Isabela. Acabou sendo mais esperta do que eu pensava. Ela fez cópias de todas as provas e tentou enviá-las para a mídia. Então você a sequestrou. Não tive escolha. E então, quando eu pensava que tinha tudo sob controle, aparece a irmã gêmea dela. Na minha própria casa. Ricardo balançou a cabeça com irritação. A ironia do destino. Durante todo o tempo, Léo e Dona Zilda permaneceram em silêncio. O menino estava assustado, mas não chorava. Ele segurava a mão da governanta e olhava para o pai com esperança. Você tem as provas, disse Arthur. Agora solte-os. Ah, mas não todas. Ricardo sorriu. Onde está aquele pequeno disco que Isabela escondeu? Aquele com as gravações de nossas conversas telefônicas. Arthur congelou. Não havia nenhum disco nos materiais que eles encontraram. Não sei do que você está falando. Mente! Gritou Ricardo, sacando uma pistola. Isabela me disse há 3 anos que havia gravado todas as nossas conversas. Onde estão elas? Não sei. Ricardo apontou a arma para Léo. Você tem 10 segundos para me dizer, ou seu filho morre. Nesse momento da escuridão veio uma voz baixa. Eu tenho essas gravações. Todos se viraram. Da direção do lago, Elisa vinha, segurando um pequeno CD na mão. Elisa, não! Gritou Arthur. Mas ela já estava perto demais para recuar. Ricardo apontou a arma para ela. Muito romântico, disse ele sarcasticamente. Um par de cisnes morrendo juntos. Solte o menino, disse Elisa com voz calma. Entregue-me Léo e Dona Zilda, e você terá o disco. Ou eu mato todos vocês e o encontro sozinho. Você não vai encontrar. Elisa sorriu. Este não é o original. É uma cópia. E o original está em um cofre de banco. Se algo me acontecer, em uma semana, ele estará em todos os meios de comunicação do país. Uma sombra de incerteza passou pelo rosto de Ricardo. Você está mentindo. Verifique. Elisa jogou o disco para ele. Ricardo o pegou e por um momento o examinou à luz da lua. Nesse instante, Léo, aproveitando o momento de desatenção, soltou-se do aperto de Dona Zilda e correu em direção ao pai. Papai! Ricardo se virou, tentando pegar o menino que fugia. No mesmo momento, a sargento Ana Costa saiu correndo da mata com a arma em punho. Polícia! Jogue a arma! Tudo aconteceu muito rápido. Ricardo tentou pegar Léo como escudo humano, mas o menino foi muito rápido. Arthur se jogou sobre Ricardo, tentando tirar-lhe a pistola. Elisa pegou Léo e o protegeu com o corpo. Um tiro ecoou. Depois, um segundo. Silêncio. Arthur estava deitado no chão, segurando o ombro. Ricardo também estava deitado, mas não se mexia. A sargento Ana Costa estava sobre ele, com fumaça saindo do cano de sua pistola. Está tudo bem? Perguntou. Elisa verificava se Léo não estava ferido. O menino tremia, mas estava inteiro. Papai! Gritou ele, vendo sangue na camisa de Arthur. Não é nada, filho, disse Arthur, tentando se sentar. É só o ombro. Dona Zilda correu até eles, chorando de alívio. A ambulância e as viaturas policiais chegaram 20 minutos depois. Ricardo estava morto. O tiro da sargento Ana Costa foi certeiro e fatal. Quando Arthur foi socorrido e todos os depoimentos foram prestados, eles estavam sentados na ambulância, de mãos dadas. Léo dormia no colo de Elisa, exausto pelas emoções. Isso é o fim? Perguntou baixinho. Sim, respondeu Arthur. É o fim. Mas ambos sabiam que era apenas o começo de algo novo.
Um ano depois, no mesmo dia em que Elisa Albuquerque cruzou pela primeira vez a soleira da casa dos Carvalho, ela estava no jardim, cercada pelas cores do outono. As árvores ardiam em amarelo e vermelho e as folhas caíam suavemente nas trilhas como confete dourado. Isabela sentava-se em um banco sob uma velha paineira lendo um livro. Seu rosto havia recuperado o rubor saudável e seus cabelos, que cresceram ao longo do ano, brilhavam ao sol. As feridas físicas haviam cicatrizado, mas as emocionais precisavam de mais tempo. A terapia ajudava, mas o mais importante era que ela estava com a família. Lembra de como tínhamos medo desta paineira quando éramos pequenas? Disse ela a Elisa, que se aproximou com 2 xícaras de chá. Achávamos que moravam fantasmas em seus galhos. Elisa sorriu, sentando-se ao lado da irmã. E agora é meu lugar favorito em todo o jardim. Elas observaram Léo correndo pelo gramado com um novo filhote que Arthur lhe comprara para seu 6º aniversário. O menino crescia a olhos vistos e seu riso novamente enchia a casa. Os traumas do passado desvaneciam-se lentamente, substituídos por novas e felizes lembranças. «Elisa!» gritou ele, correndo até elas com o cachorro na coleira. «Olha o que eu ensinei ao carvão!» O filhote sentou-se ao comando e depois rolou de costas. Léo estava orgulhoso como um pavão. «Cachorro muito bem comportado», disse Elisa, acariciando seu pelo. «Mas agora venha se lavar. A tia Laura chega em 1 hora. A irmã de Arthur voltou ao Brasil permanentemente depois de saber de tudo o que havia acontecido. Ela queria estar perto da família, especialmente após a morte de seus pais, que ocorreu alguns meses após o fim de toda aquela história. Léo correu em direção à casa e Carvão o seguiu, latindo alegremente. «Ele será um bom pai», disse Isabela, olhando para eles. «Já é», respondeu Elisa. «Estou falando do futuro, dos filhos de vocês». Elisa olhou para a irmã com surpresa. «Nós ainda não, mas vocês terão. Dá para ver na maneira como vocês se olham, no como vocês planejam o futuro juntos». Era a verdade. No último ano, Elisa e Arthur reconstruíram não apenas a confiança, mas toda a relação do zero. Desta vez, sem segredos, sem mentiras. Foi um trabalho lento, às vezes doloroso, mas valioso. «E você?» perguntou Elisa. «Pensa no futuro?» Isabela sorriu tristemente. «Às vezes, mas primeiro preciso aprender a viver no presente. Por 3 anos, eu só pude sonhar com o futuro. Agora, quero aproveitar cada dia». Nesse momento, Arthur saiu da casa carregando uma bandeja com torta. Seu braço esquerdo, embora curado, ainda às vezes doía em dias chuvosos. Mas ele sorria, vendo as mulheres que se tornaram as mais importantes em sua vida. Dona Zilda assou uma torta de maçã para a chegada da Laura, disse ele, colocando a bandeja na mesa do jardim. E me pediu para avisar que, se não comermos tudo, ela ficará ofendida. A governanta, que também passou por terapia após os eventos traumáticos, tornou-se ainda mais protetora com todos os moradores da casa. Ela tratava Isabela como sua própria filha, e Elisa foi aceita como a nova senhora da casa, embora oficialmente ainda não fosse. «Arthur», disse Elisa, levantando-se do banco, «gostaria de te mostrar uma coisa». Isabela sorriu e discretamente entrou na casa, deixando-os a sós. Elisa levou Arthur até o fim do jardim, onde havia um pequeno pavilhão que ele mandara construir na primavera. Era o lugar deles, onde podiam conversar em paz, planejar o futuro, simplesmente estar juntos. «Lembra o que você disse há 1 ano, no hospital?» perguntou ela. «Disse muitas coisas, estava sob efeito de analgésicos. Você disse que quando tudo isso terminasse, decidiríamos se havia um futuro entre nós». Arthur assentiu, de repente ficando sério. «Lembro. E então, você decidiu?» Arthur a olhou demoradamente, seus olhos cheios de ternura e incerteza ao mesmo tempo. «Elisa, este ano foi o melhor e o mais difícil da minha vida. O melhor,
porque finalmente senti que tinha uma família de verdade. O mais difícil, porque tive que encarar quem eu realmente sou. E quem é você? Um homem que por anos fugiu de sentimentos verdadeiros, que se escondeu atrás do trabalho, das obrigações, de tudo o que o permitia não sentir tão profundamente. Arthur se aproximou. Mas você mudou tudo. Me forçou a sentir, a viver. Elisa sentiu seu coração bater cada vez mais rápido. Eu sei que você merece alguém melhor. Alguém que não carregue tantas cicatrizes. Arthur, não, mas eu não consigo te deixar ir. Ele a interrompeu. Não consigo imaginar a vida sem você. Sem o seu riso pela manhã. Sem o jeito que você olha para o Léo. Sem o como você faz esta casa parecer um lar novamente. Elisa tinha lágrimas nos olhos. Então eu te pergunto pela segunda vez, desta vez direito. Arthur ajoelhou-se em um joelho e tirou uma pequena caixinha do bolso. Elisa Albuquerque, você se casa comigo? Você quer ser minha esposa, a mãe de Léo e talvez um dia a mãe de nossos filhos? O anel era simples, mas bonito, uma aliança de platina com um pequeno diamante que cintilava ao sol de outono. Elisa olhou para ele em meio às lágrimas, para o homem que ela amara, perdera, reencontrara e amava ainda mais. Sim, sussurrou. Sim, sim, sim. Arthur se levantou e a beijou, e ao fundo chegava o riso de Léo brincando com o cachorro. Na janela da casa, viam a silhueta de Isabela e Dona Zilda, que observavam toda a cena com sorrisos nos rostos. Quando se separaram, Elisa olhou para o anel em seu dedo. É lindo. Pertenceu à minha avó. Minha mãe me o entregou antes de morrer, dizendo que deveria ir para a mulher certa. E como ela sabia que eu era a certa? Arthur sorriu. Porque eu contei a ela sobre você. Sobre aquela garota de ouro preto que eu nunca esqueci. Ela disse que, se o destino nos fizesse encontrar novamente, significava que era para ser. Naquela noite, quando todos os convidados já tinham ido embora, eles se sentaram na sala junto à lareira. Léo dormia no sofá entre eles, cansado do dia cheio de emoções. Isabela lia em uma poltrona. Dona Zilda tricotava. Você acha que Carolina aceitaria isso? Perguntou Elisa baixinho. Arthur olhou para o retrato de sua primeira esposa, que novamente pendia na parede, mas desta vez não doía tanto. Acho que ela gostaria que fôssemos felizes, respondeu. Todos nós. E enquanto as folhas lá fora dançavam no vento de outono, todos naquela casa sabiam que finalmente encontraram o que procuravam por tantos anos. Uma verdadeira família, um verdadeiro amor, um verdadeiro lar. Espero sinceramente que tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e comente o que achou. Até o próximo vídeo.